Olá, queridos. Nós estamos iniciando nosso curso de Panorama Bíblico. Essa é uma aula introdutória para dar uma visão geral, para vocês a respeito do nosso curso. Qual é o objetivo, ou objetivos do nosso curso Panorama Bíblico? Primeiro, adquirir uma visão da Bíblia como um todo. É importantíssimo ter essa visão ampla da Palavra de Deus, compreendê-la de Gênesis a Apocalipse, entender que ela tem uma linha central, entender que tudo está interligado, e que nós podemos ver isso a partir desde Gênesis, dos primeiros capítulos até os últimos capítulos em Apocalipse. Isso é fundamental para o nosso conhecimento de Deus, isso é fundamental para a nossa vida cristã, é fundamental para termos um relacionamento real, profundo, íntimo com Deus, é fundamental para a nossa vida. Nós precisamos ter essa visão ampla, essa visão abrangente. Portanto, nós não vamos nos deter em detalhes, nós não vamos nos aprofundar em nenhum livro específico, não vamos nos aprofundar em nenhum assunto específico a ponto de gastarmos tempo com detalhes, com minúcias. Não é esse o nosso propósito. O nosso propósito é uma visão abrangente. Para que isso aconteça, precisamos ter uma certa distância, ok? É como olhar um quadro. Se você olha muito de perto, você vai ver ali as nuances da pincelada, você vai ver os pontinhos, mas para você ter uma visão do quadro como um todo e poder contemplar toda a beleza dele, você precisa dar alguns passos para trás e observá-lo um pouco mais distante. Outro objetivo é tornar a leitura da Bíblia um hábito para cada um de nós, para cada um de vocês. O hábito da leitura bíblica é fundamental para a vida cristã. O cristão, ele precisa ler a Bíblia. Por quê? Pelo simples fato de Deus ter escolhido se revelar à humanidade, se revelar a nós através da escrita. Deus decidiu que a sua revelação seria escrita. Então não há outra forma de avançarmos no conhecimento de Deus, de nos relacionarmos de fato com Deus, se não lermos a Bíblia. Não existe vida cristã sem ler a palavra de Deus. Você não pode ter uma vida cristã mais completa apenas orando, por exemplo. Se você disser assim, eu não vou ler a Bíblia, não vou pegar na Bíblia, eu vou apenas orar. Sua vida cristã não será completa, seu relacionamento com Deus não será completo, muito provavelmente, na verdade quase com certeza absoluta, você nem mesmo vai ser capaz de orar direito, de orar corretamente. Então é necessário, é fundamental para a vida cristã a leitura da Palavra de Deus, e este curso vai te ajudar a desenvolver este hábito diário, porque será necessário ler pelo menos 5 capítulos por dia da Bíblia. Não precisa ser lido de uma vez, você pode ler 1 ou 2 pela manhã, 1 na hora do almoço, mais 1 à noite antes de dormir, da maneira como você desejar, como caber no seu cronograma diário, de acordo com o seu planejamento. Mas tem 1 ou 2 dias da semana que eu realmente não consigo ler. Você pode espaçar isso um pouco mais ao longo da semana. Talvez nos dias em que você consegue ler, você possa ler ao invés de 5, 6 ou 7 capítulos, e assim você compensa de uma outra maneira. O importante é o esforço, o importante é o empenho, o importante é não desistir, é não desanimar, é continuar. Chegou um determinado momento do curso, poxa, eu estou muito atrasado com a minha leitura, eu não estou conseguindo caminhar com a minha leitura, como é que eu faço? Não desista, não desanime, continue. Você pode ir colocando em dia devagar, ou simplesmente você pode, como já orientamos outros alunos, pula aquela parte que você atrasou
e começa a partir e retoma a partir do cronograma do curso. Depois você completa essa leitura, né? Então, a ideia é que isso se torne um hábito para você. Nós não queremos complicar, nós queremos facilitar. Então, é fundamental que você persevere, que você não desanime com o passar do tempo. Outro é aprender a ouvir Deus falando com você através da palavra dele, através da Bíblia. Porque é assim que ele fala. Quando ele fala conosco em oração, ele vai falar em cima do conhecimento que temos da revelação que adquirimos pela palavra dele, pela Bíblia. Então, se você não conhece a Bíblia, ouvir a voz de Deus vai ser muito difícil, porque ele fala em cima da sua palavra revelada, e ele fala em cima daquilo que conhecemos através da Bíblia. Outro é ampliar o seu conhecimento de Deus, aprofundar o seu relacionamento pessoal com ele. Você vai perceber que ao longo deste ano, o seu relacionamento pessoal com Deus vai crescer muito. Muito mesmo. A sua paixão por Deus vai aumentar, a sua adoração por Deus vai aumentar, a sua fé vai crescer de maneira muito, muito forte, né? A sua vida, de um âmbito geral, vai melhorar muito. Você vai perceber isso, a sua paz vai aumentar, a sua alegria vai aumentar, seu relacionamento com as pessoas vai melhorar pelo simples fato do seu conhecimento de Deus crescer. Outro é ser transformado, porque é isso que acontece quando você conhece Deus profundamente. Você é transformado. Ele nos transforma, a sua palavra nos transforma, e a transformação genuína, verdadeira, só acontece através da palavra de Deus, através do conhecimento de Deus. Então esses são nossos objetivos. Você vai adquirir uma visão de Deus mais ampliada, né? A Bíblia, umas coisas que nós precisamos entender aqui. A Bíblia, ela é escrita a partir do ponto de vista de Deus e não dos homens. Não é um livro humano, apesar dos escritores terem sido humanos, escolhidos por Deus. Eles transcreveram aquilo que o Espírito Santo inspirou a eles, ou aquilo que Deus mostrou, revelou, ditou para eles em alguns casos, em muitos casos, mas eles são instrumentos apenas. A Bíblia, ela é escrita do ponto de vista da ótica de Deus. Ela começa antes do mundo existir e termina após esse mundo como nós o conhecemos lá em Apocalipse, o mundo restaurado ao projeto inicial de Deus. Ela aborda dois assuntos principais. Primeiro, o que deu errado com o mundo e como consertar. Como Deus resolveu consertar. Veja só, por que é que tem muitos assuntos na Bíblia que não estão ali, que nós gostaríamos de saber, que especulamos, muita gente especula, mas que não estão ali? Por exemplo, por que é que Deus não fala de uma vez por todas como é que surgiu o universo? Por que é que não está na Bíblia, por exemplo, onde é que se encaixa ali os dinossauros? Existem fósseis, existem registros, mas não aparece na Bíblia. Por quê? Porque, do ponto de vista de Deus, isso não é relevante para nós. Não é simples assim. A Bíblia, por exemplo, não diz como é que Deus simplesmente sempre existiu. Ela não explica. A Bíblia, ela não conta com detalhes como é que surgiu o universo. A criação de todo o universo se resume em 2 capítulos, de poucos versículos. Não dá detalhes, e isso deixa muita gente de cabelo em pé, enlouquecido, né? Mas acontece que Deus não entendeu que isso era relevante para nós. Não é isso que Ele quer que a gente saiba, não é isso que Ele quer que a gente entenda. Ele quer nos revelar outras coisas a respeito dele, do nosso relacionamento com Ele, de quem nós somos, de por que estamos na situação em que estamos e como Ele fez para resolver isso, para consertar isso. E como é que Ele vai levar tudo isso a um fim que está adequado com o projeto inicial dele. Um fim eterno, maravilhoso e glorioso com ele. Então, a história da Bíblia
ela é o drama da redenção humana, contado por Deus da ótica dele. É a história de como Deus fez para livrar-nos de nós mesmos, daquilo que nós causamos. A Bíblia, então, ela é escrita segundo a ótica de Deus e ela contém aquilo que Ele considera importante e relevante. Muitas vezes nós não gostamos, muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós gostaríamos que falasse outras coisas que não estão ali. É diferente daquilo que muitas vezes esperamos e pensamos, mas é aquilo que Ele entende que deve ser, que nós devemos conhecer. E nós precisamos confiar nisso. A Bíblia ela contém 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo. Foi escrita por profetas, sacerdotes, reis, líderes de nação, estadistas, juízes. Ela foi escrita também por pescadores, por boiadeiros, foi escrita por pessoas extremamente sábios, conhecedores da ciência e por pessoas do campo, né? Então ela foi escrita por pessoas em tempos muito distintos, em condições muito distintas e pessoas muito diferentes entre si. Ela foi escrita no Novo Testamento em grego, no Antigo Testamento basicamente em hebraico, com exceção de uma ou outra passagem em aramaico. E o Antigo Testamento ele se inicia com a criação do universo e se encerra 400 anos antes da primeira vinda de Cristo. O desenrolar da história do Antigo Testamento avança da seguinte maneira: criação do universo, queda do homem, juízo do dilúvio na terra. Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas da nação criada, gerada por Deus, para, através dela, que Deus se revelasse à humanidade e trouxesse o Messias, o Salvador. A história dessa nação, que é Israel, o cativeiro no Egito, 430 anos, o êxodo e a jornada de Israel pelo deserto, 40 anos, a conquista de Canaã, 7 anos, a era dos juízes, 350 anos, a era do reino unido de Israel com o reinado de Saul, Davi e Salomão, 110 anos, o reino dividido de Israel entre Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, a nação de Judá, 350 anos, o cativeiro na Babilônia, 70 anos, e o retorno e a reconstrução de Jerusalém, a capital da Terra Prometida, que durou 140 anos. Depois disso vem o período interbíblico, um período de 400 anos mais ou menos, que não estão na Bíblia. Existem registros históricos, mas não são inspirados por Deus, por isso não fazem parte do cânon bíblico. O Novo Testamento, então, se inicia 400 anos depois do término do Antigo Testamento, e ele vai registrar a outra parte da história, que começa com o nascimento de Cristo e termina com o fim de toda a história. Termina com o Apocalipse, com a Terra restaurada, Satanás derrotado e os filhos de Deus reinando eternamente com ele na Terra. Isso significa então que os dois testamentos vão da criação do universo até a consumação de todas as coisas na eternidade futura com Deus. Os 27 livros do Novo Testamento se concentram na pessoa de Cristo e no estabelecimento da Igreja, fundamentalmente. Para entender então tudo isso, é fundamental compreender todo o curso da história bíblica, desde a criação até a consumação. Nós vamos ver isso durante esse curso todo, livro por livro. É essencial manter o foco no tema unificante da Escritura, e o único tema frequente que se desenvolve ao longo de toda a Bíblia é o seguinte tema: Deus, para a sua própria glória, escolheu criar e reunir para si um grupo de pessoas, a fim de serem servos em seu reino eterno, louvarem, honrarem e servirem a Ele para sempre, por meio de quem Ele exibirá sua sabedoria, autoridade, misericórdia, graça e glória. Esse grupo de pessoas era a nação de Israel e depois se tornou a igreja dele, a igreja de Cristo.
Para reunir esses escolhidos, Deus tem de redimi-los do pecado, e a Bíblia revela o plano de Deus para tal redenção desde o início na eternidade passada até a sua conclusão na eternidade futura. Nesse contexto, alianças, promessas e períodos são secundários ao plano contínuo da redenção de Deus, que nós vamos nos focar nesse plano contínuo da redenção de Deus. Na Bíblia, há um só Deus. A Bíblia tem apenas um Criador. É um único livro, apesar de ter muitos livros dentro dele e cartas, mas se completam, se unem e se tornam um só. Há somente um plano de graça registrado desde o seu início, passando por sua execução até a sua consumação. Nós vamos entender isso esse ano e você vai conseguir ver isso livro por livro da Bíblia. A Bíblia é a história de Deus redimindo seu povo escolhido para o louvor da sua glória. Na Bíblia, à medida que o plano e os propósitos redentores de Deus se desenrolam ao longo dela, 5 temas recorrentes são enfatizados. Nós vamos observar isso ao longo do ano, que são o caráter de Deus, o caráter e os atributos de Deus. Nós vamos ver isso livro por livro da Bíblia. O juízo pelo pecado e pela desobediência, que é a tragédia do pecado e da desobediência aos padrões santos de Deus. Nós vamos ver Deus, ele é justo, ele é juiz em Gênesis até o Apocalipse. Não existe um Deus de juízo no Antigo Testamento e um Deus de amor e bondade e graça no Novo Testamento. Deus é um só. Ele ama, mas ele exerce juízo. Ele não deixa de amar quando ele exerce o seu juízo, e ele não deixa de ser o juiz justo quando ele ama. Ele é o único Deus e ele não muda, de Gênesis a Apocalipse. As bênçãos, a bênção pela fé e pela obediência, a bênção pela fé e pela obediência aos padrões de Deus, nós vamos ver isso em toda a Bíblia. Nós vamos ver também o Senhor Salvador e o sacrifício pelo pecado aparecendo desde o Antigo e Novo Testamento, que é a necessidade de um Salvador por meio de quem, em virtude de sua justiça e substituição, pecadores podem ser perdoados, declarados justos e transformados a fim de obedecer os padrões de Deus. Através da justiça, através da substituição, nós vamos compreender isso, porque em Cristo somos justificados, feitos justos aos olhos de Deus. E por quê? Porque Ele nos substituiu, tomando sobre si a condenação que era nossa. O reino e a glória vindouros, eternos, que estão prometidos, não apenas em Apocalipse, mas desde o início da palavra de Deus. Então, o vindouro fim glorioso de toda a história redentora no reino do Senhor Salvador Jesus Cristo, e esse reino e essa glória vindouros que virão eternos com Deus, que nós veremos não apenas em Apocalipse, mas do início ao fim da palavra de Deus. Vocês vão ver aqui um mapa, localizando geograficamente então a geografia onde se passa toda a história bíblia da palavra de Deus, ali na região ali Turquia, Egito, Arábia Saudita, naquela região no meio ali de tudo isso. Aqui nós podemos ver um pouco melhor. Aqui nós temos toda a região do Oriente Médio, o Mar Mediterrâneo, então ali da Europa até o finzinho da Europa até o norte da África. Vocês podem ver essa área listrada, ela forma um C, um C virado para baixo, é chamado crescente fértil. Toda essa região é onde se passa e se desenrola toda a história da palavra de Deus. Nós vamos ver melhor isso ao longo das nossas aulas. Ok? Então nós ficamos aqui, queridos, com essa introdução ao nosso curso de Panorama Bíblico e aguardo vocês para a nossa primeira aula. Um abraço, Deus abençoe.